Cidade das Malhas é o som da cidade. Muito bom dia. Michel tá chegando, a gente começa a partir de hoje com o programa Eleições 2024. Hoje estava programado para a gente receber o candidato a prefeito de Águas de Lindóia, Geraldo Mantovani Filho. Porém, ontem à tarde ele enviou uma nota, na tarde de ontem, ao jornal Tribuna das Águas, informando que, abre aspas, a respeito da entrevista, o Geraldinho tentou reagendar um compromisso de amanhã cedo, ou seja, hoje de manhã, porém, sem sucesso, de modo que não poderá comparecer na entrevista no dia e horário divulgados. Diz ainda a nota: infelizmente tivemos esse desencontro na agenda e deixo claro que nosso respeito pelo jornal Tribuna das Águas e Rádio Cidade das Malhas é muito grande e, por fim, me coloco à disposição para discutir uma nova oportunidade de entrevista, caso seja do interesse dos veículos de comunicação, diz a nota do candidato a prefeito de Águas de Lindóia, Geraldo Mantovani Filho. Portanto, hoje, nós não vamos ter então a entrevista com o Geraldinho Mantovani. A gente vai conversar um pouquinho a respeito das eleições 2024, do projeto. Na sequência, conforme o sorteio realizado aqui na Rádio Cidade das Malhas FM, nós vamos ter esse sorteio foi com a presença de assessores, inclusive do candidato Geraldo Mantovani Filho, que também esteve presente aqui na rádio e fez o sorteio, que colocou, a entrevista com o Geraldinho Mantovani para hoje pela manhã, nesta quinta-feira. O sorteio foi feito na sexta-feira, Sexta-feira da última semana. Jornalismo no ar. As notícias chegando até você. Informação no ar. Informação. A programação vai continuar amanhã. Amanhã a gente vai entrevistar Maurício Mariano, do Partido Republicanos de Águas de Lindóia. E a programação tem previsão. Teria, a previsão de ter começado ontem, quarta-feira. Por quê? Porque Águas de Lindóia tem 3 candidatos a prefeito. O terceiro é Edson Amba, do Partido Liberal, que não respondeu ao convite feito pelo jornal Tribuna das Águas e também não enviou representante para o sorteio. E a sequência de entrevistas vai continuar com os candidatos de Monte Sião na próxima semana. Então, amanhã, 8 horas da manhã, a entrevista com Maurício Mariano. Semana que vem, terça-feira, tudo conforme o sorteio feito aqui na Rádio Cidade das Malhas. João Paulo Ribeiro, do Republicanos de Monte Sião. Quarta-feira, Juninho Zucato, do Partido União Brasil, também de Monte Sião. Quinta-feira, o sorteio colocou o atual prefeito e candidato à reeleição por Lindóia, o Luciano Lopes. E na sexta-feira, o Juliano Moreira. São as entrevistas que a gente tem aqui pela Rádio Cidade das Malhas FM, ao vivo também em todas as redes sociais do jornal Tribuna das Águas. Eu converso a partir de agora com a minha companheira aqui nas entrevistas, que nós vamos fazer até sexta-feira, a jornalista Eliane Ribeiro do Prado, do jornal Tribuna das Águas. Aqui nós temos também a jornalista Ana Paula Barbante, que está nos assessorando, acompanhando perguntas de internautas e que vai trazer também pra gente hoje e também durante as entrevistas que acontecem aqui pela Rádio Cidade das Malhas. Bom dia, Eliane. Bom dia, Michel. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas, pessoas que nos acompanham. Hoje nós estávamos com a programação com Geraldinho Mantovani e ontem pela tarde recebi, através de uma mensagem no WhatsApp enviada pelo assessor dele, Claudinho Tosi,
dizendo que ele tinha esse compromisso. Infelizmente, né, Michel, nós não temos uma agenda muito extensa para mudar as datas das entrevistas, sendo que a eleição já acontece dia 6 e existe um prazo legal para que os candidatos se manifestem. Esse projeto do Tribuna das Águas, ele já é antigo, né? Nós temos aí de estrada mais de 20 e tantos, 30 anos de luta, e o contato do candidato com as perguntas do internauta, embora cada candidato tenha dentro da sua plataforma de divulgação mídias diversas, ele traz para ele aquele encontro necessário entre a pessoa que precisa das informações, e é numa entrevista que a gente é olho no olho, é a forma descontraída, e a gente sabe que isso é muito importante. Então o jornalismo se faz assim, né? A gente precisa chegar até as pessoas e conversar. Nós tivemos outras parcerias de entrevistas no ano passado, né? Nós tivemos a oportunidade também de entrevistar praticamente todos os candidatos de Monticello, Lindóia e Águas Lindóia. Na eleição passada foram todas entrevistas, né? E a gente teve também debate. Esse ano há uma pergunta constante, a população, boa parte da população quer debate, apesar que diante de todo o agravamento que está as rivalidades políticas, né? Aqui, para quem já faz jornalismo para cá, a gente já sabe que isso é meio comum. Mas agora parece que universalizou, né? O país todo está meio dividido. Mas foi por isso que a gente não optou pelo debate. Primeiro pelo tempo, a questão da estrutura do debate, teria que ter segurança, teria que ter toda uma nome. Então nós abrimos espaço democraticamente para que os candidatos expusessem as suas expectativas, falassem aquelas coisas que a gente quer saber e de repente não ficou muito claro, porque dentro da comunicação a informação ela chega para cada um de um jeito. Estava vendo aqui você apresentar o rádio, eu e a Ana Paula, que somos aqui do Jornal Impresso, a gente fica até meio é muito diferente para nós, né? Porque a gente escreve textão, vocês falam textos diferentes, mas chega no leitor, e é isso que é legal. Chega para quem está ouvindo, forma consciência, forma modo de ver, não é nem consciência, modo de ver a vida, é outro lado da história. E é por isso que a gente labuta tanto tempo no jornalismo. No rádio, além da gente fazer textos mais curtos, a gente ainda improvisa, né? A gente vai lendo e vai mudando o que a gente mesmo escreveu. Muitas vezes tem essa improvisação também, é diferente. É muito legal. Então é o seguinte, o candidato Geraldinho Mantovani, então, mandou-se essa informação ontem, à tarde, por volta de 1h, 1h05, né? De imediato, quem veio aqui no dia do sorteio foi um dos candidatos, uma da pessoa da equipe dele, né? O Vinícius. E aí eu liguei pro Vinícius falou que não estava sabendo. Tentei falar com o Claudinho várias vezes, tentei falar com o Geraldinho até para realocar, porque se fosse uma questão de horário, embora a nossa agenda não batesse, a gente podia até trocar o horário, mas não podíamos trocar o dia. Mas não teve, tudo bem, vida que segue, né? Algumas perguntas eram perguntas de internautas relativas ao dia a dia da cidade, limpeza pública, transposição do Rio de Lindóia, como que se pretende gerir serviços essenciais. Eu vejo aqui, acho que é uma das nossas funções como jornalista, é tratar o dia a dia da cidade, né? E isso as pessoas cobram da gente assim o tempo todo, né? Tá andando na rua tomando um café, não sei como é com você aqui em Monticello, mas a gente muitas vezes acaba sendo um assessor informal de quem tá no poder, porque a gente acaba levando as nossas reivindicações e eles olham para esse problema que não era do conhecimento muitas vezes e resolvem situações. Por isso que a imprensa é eficiente. Essa é a função do jornalismo, né? A gente recebe as informações das pessoas. As pessoas o tempo todo entram em contato, é um varredor que está faltando na minha rua, é um problema, um buraco que foi feito e precisa tapar agora. Tá faltando água, tá faltando luz num bairro, e tudo isso a imprensa pega e leva pro órgão responsável,
e está sempre ajudando também na questão de resolver problemas da cidade. Função da imprensa também. Sim, muitas vezes quando a gente leva o problema, ele é solucionado. No jornal, geralmente era assim, quando a gente ia editar a matéria, já tinha resolvido o problema. Era ruim para nós, trabalhávamos durante a semana o texto se modificava totalmente, mas era muito satisfatório saber que é uma questão de jornal semanal, né? E é muito satisfatório saber que esse nosso perguntar, essa participação crítica, que é o princípio da democracia, né? Eu, graças a Deus, assim, tenho essa convicção de que é uma área que eu gosto de trabalhar e me sinto atuante. Então, trabalhar um espaço democrático, eu acho que a gente ajuda muito toda a comunidade, né? E aí continuamos com o projeto tem muitos apoiadores, foi até espantoso a forma como ele surgiu, porque ele surge aqui como um formato novo, né? Que eu, você e a Ana Paula estamos trazendo, não só para eleições, queremos manter esse projeto de rádio e internet, é o futuro, e a gente tem que tocar para frente. Por que você insiste em tocar para frente o jornalismo? Hoje você também é professora, você dá aula, né? Conta pra gente por que essa... Faz parte, né? Educação é tudo, né? Eu acho assim, nós somos educadores sociais, né? De certa forma, o jornalismo aí que a gente pratica, né? Que não é só o midiático, não é só a transmissão da notícia, mas o acompanhamento. Ana Paula, eu, você, a gente soma uma série de qualidades com relação ao olhar crítico para essas cidades, né? Porque nós estamos envolvidos. Eu, mais com Lindóia e Águas de Lindóia. Ana Paula, ela tem o formato do jornalismo fora. Ela fez todas as pesquisas aqui das perguntas sobre IBGE, sobre de fazer essa parte, de fazer a ponte entre a pesquisa, a informação e o que vem, quais são os pensamentos. Ela é eu falo sempre, Ana Paula é meu referencial ético. Quando eu tô na pilha, ela fala, não, vamos pra cá. Então, assim, ela consegue. E isso também é um princípio do jornalismo que as redes sociais, na informalidade, não estou fazendo crítica aqui a quem faz live ou a quem faz qualquer tipo de... É essa formação que faz o produto jornalístico ser diferente, né? Esse olhar ético, olhar para os dois lados, falar com a pessoa. Muitas vezes a gente liga para o outro lado e o outro lado briga muito com a gente, porque ele não está afim de falar daquilo, né? Sim. A gente incomoda, porque a gente quer saber, mas é a nossa função. É o lado jornalístico, o lado político. O lado político, quando tem alguma coisa boa, a primeira coisa é entrar em contato com a imprensa, né? Conta aí que tá acontecendo isso, tá fazendo isso. Mas tudo que acontece de ruim é o jornalista, é a imprensa que tem que ir atrás. Tem que ter pessoas para passar informação, porque quando acontece coisa ruim, ninguém quer que saiba, né? Nossa, não deu certo essa minha ideia, esse meu projeto. Ninguém vai dizer para a imprensa, não deu certo o que eu queria fazer. Vai tentar esconder, não é? Essa é a função do jornalista, né? O que tem de bom todo mundo quer contar, mas muitas vezes... E aí entra a função, na minha opinião, né? A questão das redes sociais é muito importante. Faz essa diferença. Porque hoje dificilmente se esconde qualquer coisa. Porque tá ali a rede social olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui não deu certo, aqui deu errado. E aí a gente vai poder buscar informação. Não é? Nós somos de uma geração de jornalistas que passaram pelos dois lados, né? Nós passamos pela mídia que era totalmente segmentada para um nicho de população, uma parte que era a leitora, a que seguiu o rádio, e aí nos davam um certo poder. Hoje, o poder ele está meio linear, mas ainda o conhecimento... Exato. O conhecimento ainda faz a diferença. Eu Hoje... estou agora lecionando também sociologia para o ensino médio. A gente vê o seguinte, a diferença de formação crítica. Formação crítica ela é necessária, ela é importante, até mesmo para que as pessoas façam essa leitura. Senão qualquer recorte, qualquer informação montada, fake news,
que é o combate que a gente tem, a gente vê aí o TSE fazendo um esforço tremendo, aí vira a verdade construída. E nós temos nós jornalistas nunca decidimos o que é verdade. Nós apresentamos várias faces. Possíveis verdades, vários lados, várias diferentes formas de se ver. Eu sempre pensei isso. O leitor, né, a gente sempre, assim, na hora de construir a informação, e aí a diferença do rádio e do jornal impresso, porque o rádio, de certa forma, a cada palavra que você fala, você dá uma explicação, porque você está chegando ali na parte mais popular e falando com todos os segmentos. Já o escrito, muitas vezes a gente deixa nas entrelinhas e muitas vezes questionávamos, né, questionamos até hoje, na hora de escrever uma matéria, sobre se não seria necessário fazer um texto mais longo, mas o leitor, ele é suficientemente crítico para entender o que as pessoas realmente dizem e acompanhar esse processo histórico, que é o fazer jornalismo. Todo dia nós fazemos história. Eu gosto de dizer sempre que a minha função aqui como jornalista é contar a história, contar a informação. Se é bom ou se é ruim, não sou eu quem decido, é o leitor. Não é? Eu apenas informei. Agora, isso que é incrível, porque às vezes uma informação mais forte que as pessoas se manifestam, umas vão dizer que é bom, outras vão dizer que é ruim. E isso é legal do jornalismo, né? Não é função minha dizer que se está certo ou está errado. Minha função é dizer o que é. E as pessoas é quem sabe se está certo ou se está errado. E na política também, pelo que a gente acompanha aqui nos bastidores, né? Sim. E é uma área que eu gosto de acompanhar. O eleitor, ele vai decidir, ele é a urna, né? Ele tá analisando todos, tanto é que as nossas entrevistas nós vamos deixar todas no YouTube, porque nós vamos ter passando o microfone para Ana Paula. Nós vamos deixar todas no YouTube, nas redes sociais, porque eu acredito o seguinte, não é esse momento agora de audiência que faz a diferença. É lá na hora que a pessoa está com aquele questionamento, refletindo sobre o que ela vai fazer, ela vai lá, ela vai assistir, ela vai analisar, ela vai olhar para o seu candidato, ela vai ver se aquilo que ele fala vai corresponder com aquilo que ela viveu até hoje. Nós vivemos, graças a, uma cidade... São Monte Sião, Lindóia e Água de Lindóia, são cidades pequenas, a gente tem contato direto com essas pessoas que estão se candidatando e a gente sabe, mais ou menos, acompanha, né? A gente tem todo esse acompanhamento. E isso que faz também esse lugar que a gente mora ser tão especial, né? A gente tem essa coisa bem perto. A questão do jornalismo, ela faz muito diferente do que a tendência das pessoas hoje. Hoje nós vemos uma tendência política das pessoas fazerem da política como se fosse um time de futebol. Eu torço para a direita ou eu torço para a esquerda. Então, independente, né? Se você pegar a melhor pessoa do mundo e colocar do lado que a pessoa não torce, ela vai a favor daquele outro que pode não ser tão bom. Eu vejo assim, as pessoas, minha opinião, né? As pessoas caducaram, as pessoas realmente de acreditar que todo mundo que é de direita é bom e todo mundo que é de esquerda é bom, ou todo mundo que é de direita é ruim, todo mundo que é de esquerda é ruim. Isso não existe, né? A minha forma de ver. Tem pessoas boas de um lado, tem pessoas boas do outro, assim como tem muita gente ruim dos dois lados. E nesse sentido eu vejo que cabe às pessoas elas analisarem. E aí vem a importância de uma entrevista, aí vem a importância das pessoas ouvirem uma entrevista e analisar, peraí, tá legal? É isso mesmo que eu quero? Poxa, mas tem que ser, o cara tem que ser bom porque ele é do lado que eu acho que é o correto. A gente vê, por exemplo, a nossa região, hoje essa é a tendência, né? Todo mundo é de direita. Então, todos os candidatos são de direita, pelo menos é isso que eu vejo por aqui, né? Todo mundo é de direita. A gente viveu, nós temos mais de 50 anos, nós vivemos o final da ditadura militar e o início da transição democrática. Era uma época onde as pessoas, a grande maioria, tinha vergonha de dizer que é de direita. Não, eu sou de esquerda. Por quê? Porque era um momento que estava saindo uma ditadura militar que era de direita para entrar a democracia, o direito meu, seu, de todo mundo
de escolher quem a gente quer para prefeito, para Michel, a presidente? nossa democracia, ela é muito recente. E tem aquela história, né? Um jargão até, né? Só se aprende a votar votando. As pessoas só aprendem a militar. O componente de redes sociais agora, com essa época de pós-verdade, essa confusão toda que esses multicanais trazem para as pessoas, é a questão do marketing. Há um marketing muito maior. Aparecer, ser, é maior do que ser, né? Só que isso meio que destoa, embora de uma forma até positiva, em localidades menores, em que a gente pode acompanhar de perto, né? Não é só o elemento do marketing, não é só o elemento do que aparece ser, Sim, né? A gente tem esse acompanhamento e tem aquela memória coletiva, embora muitos canais de memória coletiva não estão tão em alta, né? Como a questão do jornalismo impresso, a questão das próprias materiais disponíveis para consulta. A gente tem aí todas as prefeituras com a questão do transparência, mas são todos dados muito difíceis de acesso. Nós não temos uma população instrumentalizada para fazer as consultas e as pesquisas. Por isso que o jornalismo, seja ele onde ele for, seja no rádio, seja na internet, seja através de textos, ele traz ele esmiuça isso, ele tenta trazer isso de uma forma mais palatável para as pessoas poderem realmente perceber e ter uma outra visão das coisas. A nossa função não é fazer formação nenhuma de voto. Tanto eu sempre questionei isso, muitas vezes questionada sobre a minha tendência até a ter esse diálogo político, dizer que a gente tem que estar desse lado do balcão. Quando a gente vai para o outro lado do balcão, aí nossa formação toda se modifica. Então, estar aqui é o lugar onde a gente tem que estar para poder fazer a diferença, é a nossa missão e o nosso sentido de viver. Como que você vê, Eliane, esse novo mundo com as redes sociais? Porque até algum tempo atrás, o jornalista, a mídia, o veículo de comunicação era quem ditava a moda, ditava o ritmo das coisas e tudo mais. Hoje, qualquer um que tem uma facilidade com as redes sociais consegue fazer isso. Inclusive, muitos ficam ricos e famosos, né, com seus próprios canais nas redes sociais. Como que você vê esse novo mundo globalizado pela tecnologia? Olha, é tudo muito novo, embora pareça até uma questão assim absurda, né? Pô, a jornalista falando que tudo é muito novo, já mudou tudo isso faz tempo. Mas para quem vem dessa geração X, como é a nossa, né? Nós tivemos esse impulso durante a pandemia. Então, o Jornal Tribuna das Águas mesmo, a última edição que nós fizemos impressa, foi dia 20 ou 21 de março de 2020. Né? Quando aquela pandemia estava em alta, 20, 21. E aí a gente viu o seguinte, eu fui para casa e falei, e aí? Vai para onde? Né? O que eu tinha, na época, a gente tinha um dilema muito grande, que era ou fazer jornal impresso ou fazer internet. Havia uma divisão. Ou eu vendia para o meu anunciante no jornal impresso, ou eu vendia a internet, e se eu colocasse as matérias na internet, ninguém comprava em banca. Ficamos nesse... E aí eu tive que estudar um pouquinho sobre isso, né? Embora, mais uma vez falando, a nossa geração é a geração que usou máquina de datilografar, que tinha todo mundo analógico. A gente marcava entrevista com o prefeito e aí ficava sentado o dia inteiro, porque o prefeito não queria falar do assunto que a gente tinha que perguntar. Ele dava chá de cadeira na gente, a gente ficava até a noite para conseguir conversar, né, e pegar algumas informações. Você acompanhou, né? Acho que você ficou no jornal quanto tempo? Bastante tempo, 98, e aí 96, aquela loucura, até 2000. Ainda ontem aqui a gente resolvendo o problema dessa entrevista, resolvendo o que a gente ia trazer para o ar, e a gente resolveu trazer esse bate-papo, porque para ocupar esse espaço que estava destinado ao candidato Geraldinho Mantovani, mas a gente consegue perceber o seguinte, que de lá para cá, essa nova geração, esses meninos que têm aí entre 15, 20, 30 anos, são pessoas que já nasceram com a tecnologia. Então não tem como a gente dizer se é positivo ou se é negativo. Ela é o que é. Ela já existe. E a gente tem que adentrar. Mas assim, a tecnologia hoje, ela tá aqui para todo mundo. Então a gente tem pessoas inteligentíssimas trabalhando e fazendo e colocando ali seus posicionamentos, e a gente tem tudo que tem de ruim também.
Mas né? eu acho que também, até assim crime, como a até democracia, crime. Uhum. com o tempo, as pessoas vão fazer a seleção. Então, assim, eu sou otimista. Será? As pessoas sabem fazer a seleção? Acho Porque que sim. a gente, por exemplo, vamos pegar o mundo da música. O que faz sucesso nas redes sociais? A caneta azul? Será que a pessoa está sabendo realmente fazer a seleção? Então, mas já teve seu tempo, né? Já não toca mais. Então, não, mas ainda vai vir a caneta vermelha, a caneta preta, a caneta rosa. Eu sou otimista. Eu acho assim, eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que nós temos que nos adaptar mesmo. Esses produtos digitais é o futuro. Nós apanhamos, tudo bem. O Vanderlei nos ajudou, tá acompanhando a gente. A gente tá fazendo... O Vanderlei está fazendo a parte de transmissão, toda a parte... Um monte de tecnológica. Gente, um monte de pessoas é um grupo colaborando. de pessoas, né? É um produto, né? Um produto sério, um produto feito por muita gente, para que chegue até o seu, até você, né? Que está ouvindo, da melhor forma possível todos os acontecimentos políticos, né? E amanhã, por exemplo, a gente vai estar nesse horário entrevistando o Maurício, né? O Maurício Mariano. Relembrando, para quem chegou depois, hoje a entrevista seria com Geraldo Mantovani Filho, que ontem à tarde enviou uma nota, né? Explicando que não poderia comparecer por conta de outro compromisso reagendado, que não foi possível de mudar essa data, por isso não compareceu hoje para a entrevista. Sim, então, e a semana que vem nós temos, no dia 24, o João Paulo, candidato a prefeito de Monte Sião. Temos no dia 25 o Juninho Zucato. Dia 26 o prefeito de Lindóia, falando da política de Lindóia, o Luciano Lopes, né, candidato à reeleição. E dia 27 a gente finaliza com o Juliano Moreira. Então, já estamos planejando um programa de apuração das eleições, né, no dia da eleição, e isso não para. Esses canais aqui, essa junção Tribuna das Águas e Cidade das Malhas veio para continuar. Então nós queremos fazer no formato podcast, em formato de entrevista, todas as nossas, essa roda de conversa, para que as pessoas consigam chegar num debate interessante sobre assuntos diversos, principalmente a política, e a política de bastidor, que é essa que a gente consegue aí na rua com um cafezinho, mas muitas vezes com um cafezinho cheio de fake news. Como que você está analisando esse caminho político do momento, Eliane? Nacional? Não. O que você geral. preferir? Não, geral. Aí eu acho tudo muito complicado, né? Assim, eu prefiro falar regional, né? Uhum. A gente, assim, para quem acompanha a política, desde eu vim para essa região em 95, já trabalhando como jornalista. Então, de 1995 para cá, tem muita água passou embaixo da ponte, como dizem. Você ainda acompanha Jaguariúna? A Jaguariúna um pouco, né? Uhum. Mas Eliane é de Jaguariúna. Jaguariúna um pouco, tenho lá, mas aqui, essa região, você vê o seguinte, quem estava no grupo de um foi pro grupo do outro, e aí a gente tem que se atualizar. Isso sempre foi assim. Sempre. Então a política, ela é muito volátil, ela vai mudando, a fotografia do momento faz muita diferença, né? Tudo é estratégia. E para entender esse jogo político, a gente precisa muitas vezes pegar o telefone, ligar para as fontes, saber o que eles estão pensando. E isso, às vezes, eu acho que é fundamental isso. O jornalista tem que ter as fontes, tem que estar ligando e tem que estar conferindo mesmo. É isso mesmo? É isso que está acontecendo? E nem sempre são perguntas fáceis de fazer. Sim. Né? Eu acho que muitas vezes eu sou tida como uma pessoa chata. Poxa, por que tá me perguntando demais. isso? Eu não quero responder isso. Severa demais. Porque assim, a gente tem que ser severo. A gente tem que tirar. É ou não é? Vem ou não vem? Faz ou não faz? O que é? Porque senão a gente acaba ficando nesse jogo, né? Porque uma coisa é a estratégia, seja lá do nosso cliente, ou da prefeitura, ou do prefeito, ou do candidato. É a estratégia dele. Outra coisa é o nosso trabalho. E aí existe dentro disso, existe uma separação. Então, nós fazemos nosso trabalho. A estratégia, nós não podemos ser condizente com a estratégia para ajudar ou não ajudar. A
A gente tem que fazer, tem que tocar Sim. o nosso trabalho para frente. Você é vista como contra? Você é sempre da Eu acho que eu oposição sempre nasci também? do contra, né? Porque o jornalista, ele é sempre oposição, né? Na verdade é o seguinte, hoje em dia, eu acho que eu sempre vivi assim e acredito que é a melhor forma de viver, né? Eu luto pelo que eu acredito. Eu luto pela educação porque eu acredito na educação. Eu luto pelo jornalismo que eu acredito. Eu luto pela democracia porque eu acho que é o único meio viável. Mesmo, às vezes, muitas vezes, a gente fala, fulano foi eleito, eu não gostei. É a democracia. Ela é fundamental, não tem o que fazer. Sim. O princípio democrático, ele é fundamental. Não tem como, depois de eleito, mudar as regras, ou depois disso mudar. A gente tem que aceitar. Até porque nós não somos os donos da verdade. Poxa, eu acho que o outro candidato poderia ter sido melhor, mas a maioria não acha. A maioria, então poxa, o meu gosto eu particular, tenho que saber por exemplo, respeitar. quando a gente está trabalhando no jornal, principalmente, né? Muitas vezes eu escrevi o editorial era a visão do jornal, não era a minha visão. Eu pensava, muitas vezes, coisas diferentes. Muitas vezes eu não concordo com aquilo que eu estou noticiando, mas eu tenho que noticiar pelo fato, Sim. não pelo aquilo que eu acredito ou não. Tem muitas pessoas até que já me distrataram e eu fiz matéria sobre elas, e muito boas, né? Talvez Claro. até melhores do que elas pensavam Sim. que fosse ocupar espaço. Isso é Mas e aí? profissionalismo. Não tem o que fazer. A gente tem que trabalhar e ser ético, né? Tentar ser ético, né? Porque ética também é um princípio que a gente tenta, né? Muitas vezes a gente entra e aí a gente tem conselheiros eventuais, né? Muitas vezes ao longo da minha carreira eu tenho que ligar para me aconselhar sobre o que eu faço. Pessoas que a gente admira, tem muita gente que a gente admira que é sério, né? No ramo político tem muita gente boa. Sim. Eu também não gosto de ficar todos os políticos, essa coisa genérica não é legal para ninguém, né? Todos os políticos, né, mentem, não. Tem muita gente boa aí, tem muita gente que a gente vai lá e bate na porta e fala, o que você acha disso? Tô pensando em fazer isso. A gente tenta ter um viés para saber enxergar o momento. São seres humanos, né? Às vezes parece que as pessoas têm uma imagem do político de que não são seres humanos, né? É o político perfeito, né? A pessoa está procurando o político perfeito. Não existe o político perfeito, é ser humano, que às vezes acerta, às vezes erra, igual eu, igual você, igual quem está ouvindo, né? Isso é uma coisa natural. Às vezes o prefeito tem que salvar a cidade, né, de uma coisa difícil, mas dá uma baita vontade de ir no banheiro, não dá tempo de salvar. Então, são seres humanos. É isso que muitas vezes na política parece que as pessoas não entendem, acham que existe heróis e bandidos, não é? Michel, eu acho assim, toda dualidade é complicada, não existe esse ou aquele. É preciso a gente... Mas aí cabe também aos políticos, e aí um alerta para todos que estão em campanha agora, é fazer o reverso, né? Tentar desnaturalizar essa história, né? Levantar uma bandeira de que a política ela é muito mais diplomática, né? Nós agora no currículo escolar, eu dou aula em Serra Negra de sociologia, liderança, e a gente tem um currículo de liderança, acho que todas as escolas do estado de São Paulo têm isso, e a gente trabalha muito essa questão da diplomacia, né? Negociação, então eu acho que isso são elementos indispensáveis para um líder. O político ele não pode ser só a legenda e o número de votos que ele tem como escopo, como referencial de valor, né? Eu tenho lá tantos mil votos. Ele precisa também ser uma pessoa que ajuda a negociar as situações, que é um líder, que se comporta como líder. E exemplos de líder, a gente está meio escasso, né? Sim. Nós estamos com as figuras políticas aí no país inteiro, e até no mundo, né? A gente vê que tem uma nova liderança aparecendo em alguns lugares, mas no Brasil nós estamos muito escassos de líderes. Como você acha que deve agir um líder? Com certeza, o líder tem que ser, primeiro, ouvir, ponderar, né? Ser aberto ao diálogo. O diálogo é fundamental. Tem situações de diálogo. Nós trabalhamos com jornalismo, né? E trabalhamos diretamente com prefeitos e até mesmo com grandes empresários. Tem empresário que a gente tira o chapéu. A gente sabe assim, são pessoas que vão lá, conversam, questionam, né? Não é só, ele tem todo o envolvimento social porque ele sabe que aquilo lá é importante, né? Então, a mesma coisa eu vejo, qualquer líder,
Qualquer líder ele tem que ter essa visão. Ele tem que olhar e saber que a ação dele, ele comanda. Ele tem que ser o exemplo, né? Então, é o exemplo, é o diálogo, é a forma como você vai lidar com os problemas, ou você tem que resolver problema, não confundir problema com a pessoa é diferente do problema, nós temos que resolver situações, né? E principalmente eu acho que há um desconforto da população em relação a isso, né? Quando ela é agora agradada demais com visitas, com benesses, com festas, com um apadrinhamento legal, e no dia seguinte da eleição ela vai estar lá na fila do exame médico e ela vai reclamar e as pessoas nem sempre vão estar lá. Então é necessário que isso seja constante. Mais canais de comunicação dentro das administrações e da gestão pública, que ouçam mais as pessoas, porque nós simplesmente ouvimos as pessoas. Acho até que o jornalismo, ultimamente, ele está muito mais dinâmico, porque nos próprios comentários de cada situação que a gente coloca, já vem lá alguém apontando alguma coisa. Então, a gente ficar refazendo o tempo todo aquilo, somente nós, do Tribuna das Águas, que escrevemos, poxa, nossa, tem coisa errada, né? Às vezes tem mesmo. Eu sou campeã de colocar letra faltando, alguma coisa. Por quê? Porque a gente faz na correria e como a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? Antes, aqui dentro do rádio, teria o atendente, o programador e o operador, o locutor e o jornalista que ia apurar. Hoje, nós temos um precariado de trabalho que é todas as funções numa única pessoa e nós somos humanos. Então, Sim. muitas vezes, nós estamos ali escrevendo, atendendo, falando, resolvendo. Atendendo o WhatsApp, porta. E aí, aquela pessoa que está nos vendo, programa. Quando ela nos ajuda, é ótimo. Eu até agradeço. Gente, tá errado mesmo, só que foi apurado. Mas o imediatismo dá isso. A gente consegue ter esse diálogo. Então, a gente consegue ouvir. E é importante que as pessoas parem para ouvir um pouquinho. Às vezes não, eu percebo que as próprias equipes de jornalista estão mais recebendo as pessoas, a população e ouvindo os problemas delas do que a própria prefeitura, né? Às vezes até a questão de parceria, parece que o jornalismo hoje está mais próximo do povo do que a própria prefeitura, que diz, olha, tem lá um app, vai lá e manda. Tem tanta gente. São canais que afastam, Sim, afastam. Eu sou campeã de reclamar tem pessoas que não têm tempo para isso, tem outros que não têm conhecimento para isso, então. A minha face pior que a da reclamação, porque você, assim, qualquer situação, entra no aplicativo. Isso. Aí o aplicativo, ele cria um hiato entre as pessoas e o poder público, né? Uhum. Porque você vai oficializar. Muitas vezes, em cidade pequena, as pessoas não querem oficializar tanto, porque elas sabem que, de certa forma, elas podem desagradar. Existe uma certa coerção de as pessoas ficarem acompanhando e, nossa, mas você está me cobrando. Então, não querem se expor. E, ao mesmo tempo, a demora para a resolução. Sim. Porque fica uma burocracia muito grande para chegar a isso. Aí espera-se uma quantidade de reclamação e fala que não é significativa. E a gente, que já está acostumada com isso, sabe que às vezes aquela reclamação, para nós jornalistas que gostamos dessa... Ela é o furo da reportagem. Depois a gente precisa de terapia, às vezes. Ela é a furo porque é muita gente falando, né? Parece até que a gente é responsável, né, pelo que está acontecendo. Grandes reportagens surgem assim. Surge de uma pequena reclamação, que você vai lá, apura, tem um olhar apurado, começa a conversar e vai perceber que não é só a dor de um. E a gente, essa dor que a gente coloca no jornal, quando a gente coloca uma pessoa que está sofrendo, há pouco tempo foi uma questão de coisa simples, tipo lixo que não foi recolhido na porta de casa. E daí você vai ver que a coletividade toda, no meu bairro também não, no outro bairro também não. Uhum. E aí a gente começa a perceber que aquilo se aumenta demais. Sim. Porque não é só um problema isolado. É só quando a gente comunica que a gente coloca... Uma pessoa traz esse problema isolado, mas quando você leva para um jornal, ali começa todo mundo, olha, eu também tenho esse problema, eu também, aquilo. E é muito cresce. verdadeiro. Então, assim, todo mundo já coloca e já começa, ainda bem. Claro que existe muita gente que usa esses comentários também para fazer uma certa... Sim.
uma apologia a esse ou aquele grupo, ou porque é do contra, como a gente fala, ou é do favor, mas eu acho que é muito legal, muito salutar. Então é um caminho muito legal. Como que você está analisando agora para as próximas entrevistas? Como que tá os preparativos? Com muito otimismo, né? A gente vê aí, Águas de Lindóia, infelizmente, nós já tivemos um problema há 4 anos atrás, quando a gente fez o debate e um dos candidatos, o prefeito na época também cancelou em cima e foi ruim porque meio que não deu espaço para os candidatos todos fazerem a dinâmica, né? Mas tudo bem, respeito, cada um com a sua estratégia, tranquilo. Águas de Lindóia, nós temos o Maurício que vai vir amanhã, né? Espero que isso não se vincule a uma preferência a ele, porque nós não demos, né? Nós encaminhamos o convite a todos os 3, né? Um já de cara, o seu Edson disse logo de cara que não viria. Então, não contamos com ele. Ele achou, a estratégia dele era não vir. A estratégia do Geraldinho foi confirmar e depois, com os problemas alegados, não vir. Também não temos nada que condenar. Apenas, infelizmente, nós poderíamos ter antecipado, né? As outras. Tinha outra agenda. Mas tudo bem. E agora o Maurício vem amanhã, então ele vai falar de Águas de Lindóia e a gente vai tentar disparar o link. É importante que quem está vendo a gente perceba que essas entrevistas vão ficar lá no YouTube, vão poder ser consultadas mais vezes. A entrevista dos candidatos online, ao vivo, pelo Facebook, tanto da Rádio Cidade dos Malhas, quanto do Tribuna das Águas. E eu acho assim, a Monte Sião está bem acirrada a disputa. Então, eu acho que o Monte Sião vai ser um caminho legal, é um bom reencontro, entrevistar João Paulo, entrevistar o Juninho, eu acho que vai ser bem legal. Porque nós temos a rádio aqui, né? Então a participação, quem está ouvindo a gente, mande perguntas, né? Nós percebemos assim que, claro que nós já temos algumas, e no momento da entrevista nós não vamos poder, na hora da live, fazer muitas perguntas. É muito difícil. Nós ficamos de selecionar 2 ou 3, mas não podemos fazer tanto. Mas então mande agora, porque às vezes o seu assunto é bem interessante, vai pautar, a gente pode, se você quiser que cite o nome da pergunta, na pergunta a gente cita, se quiser no anonimato também, tranquilo. Olha, eu queria saber, mas não queria que falasse meu nome. Tranquilo também, a gente não coloca, né? E depois Lindóia. Lindóia nós temos aí 2 candidatos, o Luciano Lopes, que é o candidato, o prefeito atual da cidade, e o Juliano Moreira, que é um candidato que está surgindo aí do Republicanos, né? Corajoso, né? Porque é sozinho, com um grupo de não tão grande, né? E tem um grupo em Lindóia, que é um grupo que são dissidentes, que não lançaram candidatos, né? Que estavam na outra eleição. Então, Lindóia tem uma outra dinâmica eleitoral que é bem interessante também. Então, a gente tem tem todos os perfis, né? Eu vejo que as eleições aqui na região, elas movimentam muitas pessoas, é o assunto predileto, é diferente do cenário nacional. Embora ainda eu acredite que as pessoas, eu acho que na nossa região vai ser um pouquinho diferente do que foi no geral, porque as pessoas estão muito envolvidas. Cada família tem alguém que vai ser candidato a vereador. A gente tem um polo de pessoas ativas nessa questão da eleição deste ano, que envolve toda a comunidade. Já no Brasil, eu acho que a abstinência do voto vai ser muito grande, né? Muita gente vai deixar de votar em função do que a gente já viu nas outras na eleição para presidente e na eleição municipal passada. Agora aqui não, aqui já tem um perfil diferente. As pessoas vão mesmo porque estão mobilizadas. Esperamos que isso aconteça. Há quem diga que não, mas eu espero que... É muito legal essas entrevistas, porque a Eliane, ela mora em Lindóia, né, Eliane? Mora em Lindóia, trabalha também em Águas de Lindóia, então tá muito ligada na política. E o Michel aqui em Monte Sião, ligadaço também na política aqui de Monte Sião. Vocês vão ver que as entrevistas serão muito boas. Eu também estou muito próximo de Águas de Lindóia, né? Nasci em Águas de Lindóia, moro em Monte Sião. Então a gente está preparando entrevistas muito boas, assim. Vocês vão ter muita informação.
e vão poder ali analisar, né? Dependendo, é claro, porque a gente só faz pergunta. Quem responde é o candidato. Então, é o candidato que vai deixar muito claro para você, né? Os seus posicionamentos, como ele legal, eles têm seu plano de governo, estão dizendo que vão fazer, como vão fazer, não é? E enfim, né? Não vamos falar muito não. Certo, a entrevista vai ter amanhã, começa amanhã, você vai ver, vai ser muito legal, você vai poder ver, você vai poder ouvir, né? Também estamos na rádio. Então, amanhã, entrevista às 8 horas da manhã com Maurício Mariano, do Partido Republicanos. Eliane, agradeço muito a presença. Eu deixo o microfone para as considerações finais. Eu que agradeço de estar aqui. A gente tá tocando junto o projeto. Queremos fazer aqui uma mesa de discussão de política e de assuntos gerais da cidade. Acho que o formato do programa já está mais ou menos organizado, né? E contamos, agradeço muito as pessoas que se dispuseram a colaborar com a gente, com apoio, né? Temos aí o Supermercado Rufato, a Cial, a gente tem aí várias pessoas que estão dentro dessa ideia. Colégio Vila Monte Sião é parceiro. Colégio Vila Monte Sião. E, enfim, quem quiser, né, ser parceiro também nessa empreitada nossa, é só entrar em contato aqui com o Michel, com a rádio, ou com a Eliane, com o Jornal Tribuna, né, também, para ser parceiro aí nessa. E de olho que a gente vai fazer a apuração no dia da eleição, né? A gente vem para a rádio, de onde tivermos, já tem umas pessoas que são colaboradores nossos, a gente vai estar colocando aí, tentando trazer aqui, inclusive, candidatos, se quiserem partilhar da vitória ou da experiência, né? Porque a eleição nunca se perde, eleição se ganha experiência, né? Porque eu acho assim, as maiores lições da vida da gente, muitas vezes, são os momentos difíceis. Os momentos de vitória, claro, que são maravilhosos, não vamos dizer que não são. Mas a questão é que a gente tem aí um monte de depoimentos para colher e fazer essa coisa que é eleição, que está na veia do brasileiro, assim como o futebol, funcionar e emocionar as pessoas. Muito obrigada. Obrigado. Eu, Eliane, sempre lembrando que política não é futebol, né? Política, a gente analisa, a gente escolhe quem a gente acha melhor. É diferente de torcer. Política é o futuro da gente, né? É o destino de cada um, de cada cidade, de cada estado, de cada país. Cidade das Malhas é o som da cidade. Tchau, tchau. Um bom dia para você. Fique com Deus. O Michel vai continuar por aqui na programação da Rádio Cidade das Malhas FM, também em cidadedasmalhasfm.com.br. E daqui a pouquinho tem muita música para você. E às 11h15 da manhã tem o jornal por aqui. Cidade das Malhas é o som da cidade. A Rádio Cidade das Malhas agradece a todos os nossos parceiros e te convida, na hora de adquirir produtos, dê preferência a estas empresas.